Glória a Deus, amém? Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Hoje nós vamos estar continuando. Ontem eu falei que nós faltamos 5 capítulos para a gente começar, mas peço perdão, porque eu não sei o que deu na minha cabeça que não falta 5 capítulos. Falta só 25. Eu estava conferindo aqui. Nós estamos terminando o capítulo 25, e são 50 capítulos, né? Então, a gente está só na metade de Gênesis. Eu acho que deve dar mais umas 2 aulas aí pela frente. Mas, glória a Deus. Vamos começar orando? Quem pode orar para a gente? Eu oro. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por esse estudo, Senhor. Abre as nossas mentes, os nossos corações para aprender tudo que o Senhor quer que a gente aprenda nesse estudo. E abençoe cada presente, abençoe esse estudo, que tudo seja para a tua honra e glória. Amém. Amém. Então, vamos lá. Gênesis capítulo 25, nós vamos ler aqui a partir do versículo 29. Na semana passada, nós viemos até o versículo 28, né? A gente falando ali sobre Esaú e Jacó, o nascimento deles, né? Quando a mãe deles fala com o Senhor, reclama, né, com o Senhor, que aquela gravidez está muito pesada. A Rebeca ela acaba reclamando que aquela gravidez está muito difícil. E o Senhor fala com ela que ali, no ventre dela, havia 2 nações, né? E ali, nessas 2 nações, seriam 2 povos que sairiam do ventre dela, né? Então, a gente foi aqui até o versículo 28. Nós vamos ler a partir do versículo 29 agora. Quem pode ler para mim o versículo 29, 30 e 31? Eu leio. Amém. Pode ler já? Pode sim. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: Deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. Então disse Jacó: Vende-me hoje a tua primogenitura. Mais? Não, somente até aí. Então, o que acontece? Aqui, Esaú ele acaba vendendo a sua primogenitura, né, para Jacó. Jacó ele estava ali cozinhando um ensopado quando seu irmão Esaú chega no campo extremamente cansado e faminto. Ele estava morrendo de fome, ele acaba pedindo ao seu irmão um pouco daquele guisado. Uma coisa que eu achei interessante é que Esaú ele não estava somente uma expressão ele estava com fome. Ele não estava somente com fome. A expressão hebraica ela significa fome extrema ou fome exagerada. Então ele estava com muita fome ali e ele pede um pouco daquela comida para o seu irmão. Então seu irmão vai lá e acaba fazendo a proposta para ele: me vende a sua primogenitura que eu te dou um pouco aqui desse guisado, eu te dou um prato de lentilhas. E o que era a primogenitura? A gente tanto se ouve falar, né, sobre primogenitura e pouco se é explicado sobre a primogenitura. E o que seria? Na cultura hebraica, a primogenitura incluía liderança espiritual da família, ou seja, o primeiro filho, né, que é o primogênito,
quando o pai morresse, ele seria o líder espiritual da família. O primogênito ele receberia uma herança dobrada, mais do que os seus irmãos. Vamos supor, eram 10 filhos. Então, se dividia a herança para 11 e dava duas partes para o primogênito. Então, o primogênito ele recebia uma herança dobrada. Posição de autoridade após a morte do pai. Além de ser o líder espiritual, ele também tinha ali uma posição de autoridade após a morte do pai. Então, todos os seus irmãos, toda a família ali precisava obedecer e se render à autoridade do primogênito. E também a continuidade da promessa divina, né? O Senhor ele fazia promessas e essa promessa se passava de primogênito para primogênito. O ensopado, aquele ensopado ali que foi feito, provavelmente ele era lentilhas vermelhas. E, no caso, as lentilhas vermelhas, elas eram muito comuns ali naquela região. E por isso vem esse apelido que foi dado para ele. Você pode ver aqui no versículo 30, que no finalzinho vai dizendo aqui, olha, por isso também foi chamado Edom. Foi tipo dado um apelido para ele, um apelido Edom. E Edom significa o quê? Edom significa vermelho, que no caso fazendo referência àquelas lentilhas vermelhas que foi feito naquele ensopado, naquele guisado. Então, Jacó serve Esaú um pão com um ensopado de lentilhas, ele come, ele bebe, ele se levanta e vai embora como se nada tivesse acontecido. Simplesmente peguei, enchi minha barriguinha, agora estou indo embora tranquilo e calmo, como se nada tivesse acontecendo. Só que uma atitude que nós tomamos hoje, lá na frente, ela retornará para a gente. Por quê? É o que eu volto a dizer e eu vou bater nessa tecla por várias vezes. O mundo espiritual ele não tem tempo e nem espaço. No mundo espiritual, tudo é aqui e agora. Então, se a pessoa ela pecou há 10 anos atrás, não se arrependeu, não confessou o seu pecado, pastor, mas foi há 10 anos atrás. Mas no mundo espiritual é como se ela tivesse acabado de pecar. Ela pecou aqui agora, aquele pecado de 10 anos atrás. Então, o mundo espiritual ele não tem tempo e nem espaço. E aqui no versículo 34, bem finalzinho, ele vai dizendo: assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Queridos, não foi apenas uma troca de comida, foi um desprezo pelas coisas espirituais, foi um desprezo pela promessa que o Senhor havia feito ali pela família, pela parentela. Então, ele acaba desprezando não somente o título, ali não era apenas um título, como hoje um título, a gente dá vários títulos para pessoas. Não, ali era uma enorme responsabilidade, ali era uma enorme promessa que estava sobre a vida dele e ele simplesmente, Esaú simplesmente despreza essa autoridade, essa promessa a qual o Senhor faz sobre ele. Tá bem? Até aqui tudo bem? Tá tudo tranquilo? Então tá bom. Capítulo 26, quando Isaac vai para Gerar. Quem pode ler para a gente versículo 1, 2 e 3? E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque e Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse:
Não desças ao Egito. Habito na terra que eu te disser. Peregrina nessa terra e serei contigo. E te abençoarei, porque a ti e à tua semente darei todas as terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. Bom, então aqui, o que está acontecendo aqui? Uma grande fome, novamente, como já havia acontecido há tempos atrás, né? Na época de Abraão. Na verdade, na época que ele ainda era Abrão, ele nem era Abraão ainda, né? Então, houve uma fome novamente, e foi uma grande fome que atingiu toda Canaã. Isaac decide ir para Gerar, que é um território governado por Abimeleque. Deus aparece para ele novamente, o Senhor aparece para Isaac e fala com ele: olha, não desça para o Egito. Por quê, queridos? Porque no Egito, várias terras ali estavam contaminadas com o pecado, contaminadas com como que eu posso dizer? Com coisas que eles faziam mesmo, né? Que não era da permissão do Senhor. Só que o Egito sempre foi o ponte do pecado. O Egito sempre foi o ponte de adoração a outros deuses. O Egito ele sempre foi um ponte ali de lugares de coisas que não pertenciam ao Senhor. Então o Senhor fala com Isaac: olha, não desça para o Egito. E ali Deus ele acaba novamente reafirmando a promessa que ele fez para Abraão: multiplicarei muito a sua descendência, você vai tomar posse da terra, através de você todas as nações serão abençoadas, né? E o Senhor novamente ele reafirma aqui a, as promessas que ele fez para Abraão. Uma curiosidade é que essa é uma das poucas vezes em que Deus aparece diretamente para Isaac. São poucas as vezes que a gente vai ver que o Senhor aparecendo para Isaac. E Deus afirma que a promessa ela continua por conta da obediência de Abraão. E isso nos mostra como que a fidelidade de geração de uma geração abençoa a próxima geração, né? Então, assim, se a geração dos meus avós tivessem sido muito obedientes ao Senhor, provavelmente a geração da minha mãe seria muito abençoada. E se a geração da minha mãe tivesse sido muito obediente ao Senhor, a minha geração abençoada por conta da obediência da minha mãe, e assim vai indo de geração em geração. Quanto mais obediente uma geração é, mais abençoada a próxima geração é. E aí a gente começa a parar para observar como que está o mundo de hoje. As pessoas não são mais abençoadas, é uma geração que não tem mais bênçãos do Senhor. As bênçãos estão aqui ainda porque nós cristãos que servimos ao Senhor estamos aqui. Porque se for olhar pelo que as últimas gerações fizeram e o que essa geração agora está fazendo, queridos, é só o sangue do Cordeiro. Conhecendo o Deus que nós conhecemos, que é um Deus de geração, é um Deus que abençoa, é um Deus que ele dá muita importância para essa questão de gerações e questão de fidelidade. Queridos, daqui 100 anos eu nem imagino o que vai ser dessa terra se ela ainda sobreviver, né? Porque como a gente viu lá na época de Noé, o Senhor ele prometeu que enquanto a terra durar, ele não mais iria destruir. Então, assim, eu não sei se daqui 100 anos vai ter terra, pelo menos, para contar a história, né? Mas, glória a Deus. A partir do versículo 6, Isaac ele acaba cometendo um erro assim que sangue de Jesus tem poder.
Vamos lá, vamos ler lá, versículo 6. Quem pode ler para a gente? Versículo 6 ao 11. Essa parte eu quero ler inteira, porque dá até a coceira na cabeça. Capítulo 26, versículo 6 ao 11. 6 ao 11. Isso. Assim Isaque ficou em Gerar. Quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre a sua mulher, ele disse: Ela é minha irmã. Teve medo de dizer, teve medo de dizer que era sua mulher, pois pensou: os homens deste lugar podem matar-me por causa de Rebeca, por ser tão bonita. Isaac estava em Gerar fazia muito tempo. Até qual? Perdão. Pode ser até o 11. Certo dia, Abimeleque, rei dos filisteus, estava olhando do alto de uma janela quando viu Isaac acariciando Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaac e lhe disse: Na verdade, ela é tua mulher. Por que disseste que era tua irmã? Isaac respondeu: Porque pensei que eu poderia ser morto por causa dela. Então disse Abimeleque: Tens ideia do que fizeste? Qualquer homem bem poderia ter se deitado com a sua mulher e teria trazido culpa sobre nós. E Abimeleque advertiu a todo o povo: Quem tocar neste homem ou em sua mulher certamente morrerá. Gente, misericórdia. O que Isaac está pensando da vida dele aqui, gente? O sangue de Jesus tem poder. Primeiro pai dele, Abraão, vai para o Egito, chega lá. Ah, quem que é essa mulher que está do seu lado? É minha irmã. Aí a Bíblia não fala, né, se como é que chama lá o do Egito? Meu Deus. Faraó. Faraó. A Bíblia não fala se Faraó chegou a deitar com Sara ou não, mas tomou ela como esposa. Aí o Senhor vai lá e taca a praga naquele povo e tal para devolver Sara para Abraão. Anos depois, Abraão vem para essa mesma cidade aqui, com esse mesmo rei. O rei Abimeleque pergunta para Abraão: quem é essa mulher? Ah, ela é minha irmã. Aí ele vai lá e toma a Sara para ser sua esposa. Só que aí a Bíblia é bem clara que não chegou a ter relações com ela. Aí agora, anos depois, Isaac vai para lá. Quem é essa mulher? É minha irmã. Ô, gente, misericórdia. Vocês estão vendo que até os erros eles permanecem de geração em geração se a gente não quebrar? Aí ele vai lá com a mesma ideia do pai dele. Ah, não, porque se eu falar que é minha mulher, eles vão me matar por conta dela. Ô, gente, o sangue de Jesus tem poder. Eles conheciam, o Senhor tinha acabado de se mostrar para ele. Ele acabou de ter uma conversa com o Senhor. Eu fico revoltado com isso, não é nem por conta dele, é porque a gente toma as mesmas medidas cautelares com medo das coisas acontecerem, sendo que o Senhor continua se mostrando para a gente. O Senhor vem, conversa com a gente, ah, não, eu vou fazer isso aqui porque senão eles vão me matar. Ah, não, vou fazer isso aqui porque senão isso aqui vai dar errado. A gente vai dando ali desculpas e vai fazendo coisas que não agradam ao Senhor, perpetuando coisas na nossa vida que não agradam ao Senhor, com medo de consequências do que poderia acontecer, sendo que o Deus que a gente serve é um Deus que pode nos livrar de tudo, querido. Então, assim, Isaac vem, ele comete exatamente o mesmo erro do pai dele. O mesmo erro, sem tirar e nem pôr. A única diferença é que Rebeca não era meia-irmã dele, porque Sara era meia-irmã de Abraão, né? A única diferença era essa. Mas, assim, era da parentela, se eu não estiver enganado, acho que era prima, alguma coisa assim. Mas ele acaba cometendo exatamente o mesmo erro do pai dele. Só que aqui ninguém
decide se casar com ela. E um dia, Abimeleque está ali andando pelo seu palácio, tranquilo e calmo. Ele olha pela janela e vê o Isaac acariciando Rebeca. E nesse contexto aqui, indica uma carícia mais íntima, não é uma carícia de um irmão, de um filho, é uma carícia mais íntima, algo que realmente revelava claramente que era ali um casamento. Então, por isso, Abimeleque não teve um pingo de dúvida que Rebeca era a esposa de Isaac. Então, ali, Abimeleque acaba confrontando Isaac, né? E fala, mas, cara, por que você fez isso? Por que você vai lá e fala que ela era sua irmã, sendo que ela é sua mulher? Aí ele vai falar, não, porque eu estava com medo de vocês me matarem por conta dela. Aí, o que Abimeleque faz? Abimeleque, ele adverte todo o povo: quem tocar neste homem ou em sua mulher, certamente morrerá. Isaac, ele acaba ali formando uma lavoura ali naquela terra, e no mesmo ano, Isaac, ele acaba colhendo 100 por um. O que seria colher 100 por um? Ele ele planta ali uma semente e aquela semente dá 100 frutos. Então seria isso, 100 por uma semente. Então, assim, foi uma colheita extraordinária. Foi uma prosperidade literalmente extraordinária. E isso é até hoje, né, considerado um milagre agrícola. Um agrícola que seria, ou agrícola, não sei. Mas é um milagre dessa parte, né? É, uma curiosidade é que naquela época uma colheita boa era 10 a 20 vezes o plantio. E você, por exemplo, oi, estão me ouvindo? Ah, tá. Fala alguma coisa só para me ver se está conectado aqui. Oi? Ah, ouvi, certinho. Entendi o que aconteceu aqui, não, mas eu saí do estudo. Glória a Deus. É, então, como eu estava falando aqui, o que acontece? Uma colheita boa naquela época era de 10 a 20 vezes o plantio. Por exemplo, plantou uma semente, aquela semente dava ali de 10 a 20 frutos mais ou menos. Só que a dele estava dando 100 por um. Então era um plantio assim, 100 vezes, e indicava verdadeiramente uma intervenção divina. É, deixa eu só confirmar uma coisa aqui. Tá, beleza. Aí aqui no versículo 13 vai nos falando que ele enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar até que ele ficou muito riquíssimo. Ele possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. E eles começaram ali a tapar todos os poços que os servos de Abraão tinha cavado na sua época. E eles começaram ali a encher aqueles poços de, de terra, né? Só que aí Isaac foi lá e cavou novamente.
No que Isaac ele cavou um novo poço, vieram alguns homens e começaram a contender com ele, começaram a discutir com ele, falando: não, esse poço é meu, esse poço é meu. E o primeiro poço que o Isaac cavou, ele colocou o nome de Ezeque, que significa contenda. Só que aí Isaac ele acaba largando aquele poço de mão, ele vai lá e abre um novo poço, ele cava um novo poço. E o segundo poço veio novamente uma outra pessoa e falou: não, esse poço é meu, e começou a brigar com ele, começou a contender com ele por conta daquele poço. E ele acaba colocando aquele poço ali o nome de Sitna, alguma coisa assim, eu não consegui identificar direito a pronúncia, mas Sitna seria isso. Que significa o quê? Significa inimizade. Então, você entende, você percebe aqui que até os nomes das coisas que as pessoas davam naquela época também tinha significado. Não era somente os nomes de pessoas, mas os nomes das coisas. Por exemplo, então deu a Abraão o nome daquele monte de o Senhor proverá, e até as coisas eles davam nome com significado. Então eles sempre tinham um, um respeito muito grande, eles davam importância muito grande para nomes, amém? Então veio a terceira, o Isaac ele acaba cavando o terceiro poço, e o terceiro poço não veio ninguém para discutir com ele, não veio ninguém brigar com ele por conta daquele poço. E ele dá o nome de Helbote, que deixa eu ver onde é que está essa parte aqui. Versículo 22. Aqui, ó, 22. Isaac mudou-se dali e cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos. Então, até o nome das coisas significa, Reobote significa: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Dali, Isaac foi para Beceba. Naquela noite, o Senhor lhe apareceu novamente e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tema, porque estou com você. Eu abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor do meu servo Abraão. Isaac construiu nesse lugar um altar e invocou o nome do Senhor. Ali armou um acampamento e os seus servos cavaram outro poço. Amém? Tem só uma outra coisinha aqui que eu esqueci, eu passei por ele e vai ser importante aqui para baixo. Versículo 16, logo depois que Isaac, o Abimeleque acaba vendo a situação, confronta Isaac, no versículo 16 fala: então Abimeleque pediu a Isaac: saia da nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Então, Abimeleque acaba pedindo ali, né, que Isaac saísse da terra deles, porque ele já era muito poderoso, mas eu acredito que tinha ali também uma pontadinha de tristeza e chateação por Isaac ter mentido, né? Mentido para toda a nação, dizendo que Rebeca era sua irmã. A partir do versículo 26, acaba aqui que Isaac entra em um acordo com Abimeleque. Aí vai nos falando aqui, olha, a partir do versículo 16. Porque aquele tempo veio a ele Abimeleque de Gerar com Auzete, seu conselheiro pessoal, e Ficol, o comandante dos exércitos. Isaac lhes perguntou: por que vieram uma vez que foram hostis e me mandaram embora? Eles responderam: vimos claramente que o Senhor está contigo. Por isso dissemos: façamos um juramento entre nós. Queremos firmar um acordo contigo. Tu não nos farás mal,
assim como nada te fizemos, mas sempre te tratamos bem e despedimos em paz. Agora sabemos que o Senhor te tem abençoado. Então, Isaac ele acaba oferecendo ali um banquete para eles, né? É, trazendo mesmo aquela bandeira branca entre eles. E uma curiosidade, queridos, é que lá atrás Abraão já havia feito um acordo semelhante a esse com Abimeleque, né? Quando Abimeleque acaba descobrindo, o Senhor revela para Abimeleque que Sara era esposa de Abraão e não irmã. Eles acabam entrando em um consenso de que que Abraão e seus descendentes não faria mal para Abimeleque e para os seus descendentes, e Abimeleque e seus descendentes não faria mal para Abraão e seus descendentes. E também eles acabam lá naquela vez com Abraão, eles acabam fazendo um juramento que eles nunca mais mentiriam um para o outro, né? Só que esse juramento acabou sendo somente com Abraão, porque aí chega aqui na parte de Isaac, Isaac acaba mentindo para ele. Aí vai falando 32, naquele mesmo dia, os servos de Isaac vieram falar-lhe sobre o poço que tinha cavado e disseram: achamos água. Isaac deu-lhe um nome de Seba, e por isso, até o dia de hoje, aquela cidade é conhecida como Berseba. Tinha Esaú 40 anos de idade quando escolheu por mulher a Judite, filha de Beeri, o Hitita, e também Besamate, filha de Elon, o Hitita. Elas amarguravam a vida de Isaac e de Rebeca. Então, aqui, a gente já começa a observar ali, né, que a Esaú já começa meio que dar problemas para seus pais, né? Começa a dar problema para os seus pais, escolhendo ali mulheres para se casar, e as mulheres começavam a amargurar a vida de Isaac e de Rebeca. Eu imagino que deve ser uma nora extremamente chata. Agora, imagina duas noras extremamente chatas amargurando a vida dos dois, né? Mas, vamos lá, bola para frente. Alguma dúvida até aqui, gente? Alguma coisa que queiram falar, que queiram colocar? Teve alguma coisa que vocês viram aqui que eu acabei esquecendo, passei por cima, ou que queiram que explique melhor? Então, tá bom. Então, vamos lá. A partir do capítulo 17, agora nós chegamos sobre o cumprimento daquele acordo, daquela venda que foi feita no passado entre Esaú e Jacó. Aqui Isaac já era velho, né? Vai falando aqui no versículo 1 que, tendo Isaac envelhecido, seus olhos ficaram tão fracos que ele já não podia enxergar. Então, Isaac ele acaba ficando praticamente cego. Vocês lembram lá no início, quando Esaú e Jacó eles nasceram, o que a Bíblia nos fala lá atrás? Deixa eu só ver aqui qual parte aqui que nos fala sobre, né, falando com a mulher estéril, então o Senhor, ao chegar na época de dar luz, confirmou que havia gêmeos em seu ventre, o seu primeiro ser ruivo, que é o versículo 27 do capítulo 25, Gênesis 25, versículo 27. Os meninos cresceram. Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaac preferia Esaú,
porque gostava de comer de suas caças. E Rebeca preferia Jacó. Então, desde o início ali já havia uma certa preferência. E nós vamos ver que aqui, aonde nós estamos no capítulo 27, essa questão de preferência pode dar muito ruim. E não é pouco. Então, o que acontece aqui? Rebeca acaba criando um plano junto com Jacó para que Jacó possa receber a bênção do seu irmão, no lugar do seu irmão, né? Por mais que ali havia sido feito aquele acordo ali entre os dois, mas aquele acordo não tinha sido firmado porque a bênção da primogenitura ainda não tinha sido dada. Então, a parte de Esaú foi a parte de Jacó, já tinha sido concluída, que a parte de Jacó era dar para o seu irmão ali aquele guisado, só que a parte de Esaú ainda não tinha sido concluída, que seria dar a primogenitura para o seu irmão. Então, vamos falando aqui, ó, versículo 2. E disse-lhe Isaque: já estou velho e não sei o dia da minha morte. Pegue agora as suas armas, o arco e a aljava, e vá ao campo caçar alguma coisa para mim. Prepare-me aquela comida saborosa que tanto aprecio e traga-me, para que eu coma e o abençoe antes de morrer. Ora, Rebeca estava ouvindo o que Isaque dizia ao seu filho Esaú. Quando Esaú saiu para o campo para caçar, Rebeca disse ao seu filho Jacó: ouvi seu pai dizer a seu irmão Esaú: traga-me alguma coisa e prepare-me aquela comida saborosa para que eu coma e o abençoe na presença do Senhor antes de eu morrer. Agora, meu filho, ouça bem e faça o que lhe ordeno. Vá ao rebanho, traga-me 2 cabritos escolhidos para que eu prepare a comida saborosa para o seu pai, como ele aprecia. Leve então o seu pai para que ele coma e o abençoe antes de morrer. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: mas meu irmão Esaú é um homem peludo e eu tenho uma pele lisa. E se meu pai me apalpar, vai parecer que estou tentando enganá-lo, fazendo-o de tolo. Em vez da bênção, trarei sobre mim maldição. E disse-lhe sua mãe: caia sobre mim a maldição, meu filho. Apenas faça o que eu digo. Vá e traga-os para mim. Então, eles começam aqui a armar, né, toda a situação para que Jacó acabe recebendo a bênção da primogenitura no lugar de Esaú. Então, aqui na frente vai falando, né, que Jacó ele acaba se disfarçando com a pele de cabrito, ele usa roupas de Esaú, porque como Isaac já está cego, ele não conseguia enxergar, então ele iria pelo olfato, pelo tato, né? Então, ele acaba apalpando, percebe ali os pelos, né, que seria do Esaú, sente o cheiro ali, né, da roupa de Esaú, só que quem está ali é Jacó. E ele acaba recebendo a bênção no lugar do seu irmão. E aqui vai nos falando, deixa eu só ver aqui onde que está. Vamos lá no versículo 14. Então ele apanhou e trouxe a sua mãe, que preparou uma comida saborosa, como seu pai apreciava. Rebeca pegou as melhores roupas de Esaú, seu filho mais velho, que tinha em casa, e colocou em Jacó, seu filho mais novo. Depois cobriu-lhe as mãos e a parte lisa do pescoço com peles de cabritos. E, por fim, entregou a Jacó a refeição saborosa, e o seu pai
e o pão que tinha feito. Ele se dirigiu ao seu pai e disse: meu pai? E respondeu ele: sim, meu filho, quem é você? Jacó disse a seu pai: sou Esaú, seu filho mais velho, fiz como o Senhor me disse. Agora assente-se e coma do que cacei para que me abençoe. Isaque perguntou ao seu filho: como encontrou a caça tão depressa, meu filho? Ele respondeu: o Senhor, o seu Deus, a colocou no meu caminho. Então veja aqui que ele acaba colocando o nome de Deus ali no meio da tramóia que ele está fazendo junto com a mãe dele. Ele fala: olha, o Senhor, que é o seu Deus, ele não fala nem o meu, ele fala seu. Ele nem coloca o Deus para ele também. E ele fala: o Senhor, seu Deus, colocou no meu caminho. Então Isaac disse a Jacó: chegue mais perto, meu filho, para que eu possa palpá-lo e saber se você é realmente meu filho Esaú. Jacó aproximou-se de seu pai Isaac, que apalpou e disse: a voz é de Jacó, mas os braços são de Esaú. Não o reconheceu, pois seus braços estavam peludos como o de Esaú, seu irmão, e o abençoou. Isaac perguntou-lhe outra vez: você é mesmo meu filho Esaú? E ele respondeu: sou. Então lhe disse: meu filho, traga-me da sua caça para que eu coma e abençoe. Jacó trouxe ao seu pai e seu pai comeu. Trouxe vinho e ele bebeu. Então seu pai Isaque lhe disse: venha cá, meu filho, dê-me um beijo. Ele se aproximou e o beijou. Quando sentiu o cheiro de suas roupas, Isaque o abençoou, dizendo: ah, o cheiro do meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor abençoou. Aí aqui agora são as palavras as palavras meu Deus, como é que chama? Acabei de falar o nome dele. Isaac. Aqui são as palavras de Isaac. Que Deus lhe conceda do seu orvalho e da terra da riqueza, com muito cereal e muito vinho, que as nações o sirvam e os povos se curvem diante de você. Seja o Senhor dos seus irmãos e curvem-se diante de você, os filhos de sua mãe. Malditos sejam os que o amaldiçoarem, e benditos sejam os que o abençoarem. Então, ele acaba que abençoando Jacó no lugar do seu irmão. E aquela situação, queridos, bênção derramada, bênção dada não se revoga, não tem como voltar e falar assim: ah, não, devolve o óleo aqui, que não tem como. Uma vez abençoado, abençoado para todos sempre, né? Isaac ele estava bem desconfiado. A gente vai observando aqui ao decorrer da história que ele estava bem desconfiado e por diversas vezes ele pergunta: é você mesmo, meu filho? É você mesmo, Esaú? Chega uma hora que ele fala: olha, a voz é de Jacó, mas a pele é de Esaú. E em todo momento Jacó sempre dizendo: não, sou eu, Esaú, sou eu, Esaú. Mesmo desconfiando bastante, ele acaba abençoando. Então, acaba que ele abençoa, logo depois Esaú chega com a caça, chega com tudo, ele fala: olha, acabei de abençoar seu irmão no seu lugar. Ele disse que era você, mas você estava desconfiado, mas acabei abençoando ele. Isso vai nos falando aqui, versículo 35, fala: mas ele respondeu: seu irmão chegou astutamente e recebeu a bênção que pertencia a você. E disse Esaú: não é com razão que seu nome é Jacó? Já é a segunda vez que ele me engana. Primeiro tomou o meu direito de filho mais velho e agora recebeu a minha bênção. Então perguntou o seu pai: o Senhor não reservou nenhuma bênção para mim?
Isaque respondeu a Esaú: eu o constituí senhor sobre você, e a todos os seus parentes tornei servos dele, e ele supre de cereal e de vinho, que é o que eu poderia fazer por você, meu filho. O que é que eu poderia fazer por você, meu filho? Esaú pede ao seu pai: meu pai, o senhor tem apenas uma bênção, abençoe-me também, meu pai. Então chorou Esaú em alta voz. E seu pai Isaque respondeu-lhe: sua habitação será longe das terras férteis, distante do orvalho que desce do alto céu. Retornamos. Glória a Deus. Então, aí aqui no finalzinho, parte no versículo 39 e 40, o que era para ser uma bênção, né? Acaba virando um tipo de maldição. Isaac vai e responde para ele: olha, sua habitação será longe das terras férteis. Ou seja, você vai morar em lugar que a terra não dá plantio, as terras lá não serão férteis. Distante do orvalho que desce do alto céu. Você viverá por sua espada e servirá ao seu irmão. Mas quando você não suportar mais, arrancará do pescoço o jugo. Então, ele traz uma certa maldição sobre a vida dele, né? É, porque a bênção mesmo já tinha sido dado para o seu irmão. Amém? Ah, vamos aqui. 48, 27. Tá. Aí, a partir do versículo 41 aqui, 41 em diante, vai falando sobre a fuga de Jacó. Esaú guardou o rancor contra Jacó por causa da bênção que seu pai lhe dera, e disse a si mesmo: os dias de luto pela morte de meu pai estão próximos. Então matarei meu irmão Jacó. Quando contaram a Rebeca o que o seu filho Esaú dissera, ele mandou chamar Jacó, seu filho mais novo, e lhe disse: Esaú está está se consolando com a ideia de matá-lo. Ouça, pois, o que eu lhe digo, meu filho. Fuja imediatamente para a casa de meu irmão Labão, em Harã. Fique com ele algum tempo até que passe o furor de seu irmão. Quando seu irmão não estiver mais irado contra você e esquecer o que você fez, agora veja aqui que ela está jogando a responsabilidade toda para ele. Olha o que ela fala no versículo 43. Ouça, pois, o que lhe digo, meu filho. Fuja imediatamente para casa do meu irmão Labão, em Harã. 44. Fique com ele algum tempo até que passe a fúria de seu irmão. Quando seu irmão não estiver mais irado contra você e esquecer o que você lhe fez, mandarei lhe buscar, porque poderia eu, porque perderia eu vocês dois em um só dia. Então Rebeca disse a Isaac: estou desgostosa da vida por causa dessas mulheres hititas. Se Jacó escolher esposa entre as mulheres dessa terra, entre mulheres hititas como estas, perderei a razão de viver. Então, aí aqui Jacó acaba fugindo do seu irmão, né? Por conta de toda aquela situação que não é uma situação bacana, não é uma situação fácil. Ele engana seu irmão, e ainda fica sozinho, porque a mãe dele, que lá no início toda bonitona, que caia sobre mim a maldição, aquela coisa, no finalzinho aqui, ó, o que você fez. Então ela meio que joga a responsabilidade toda para a vida do seu filho e fala: olha, a responsabilidade é sua, quem tem que arcar com essa responsabilidade é você.
Então, Isaac chamou Jacó, deu-lhe a sua bênção e lhe ordenou: não se case com mulher cananeia. Vá a Padã-Arã, a casa de Betuel, seu avô materno, e case-se com uma das filhas de Labão, seu irmão de sua mãe. Que Deus, o Todo-Poderoso, o abençoe e faça prolífero e multiplique seus descendentes para que você se torne uma comunidade de povos. Que ele dê a você e os seus descendentes a bênção de Abraão, para que você tome posse da terra no qual vive como estrangeiro, a terra dada por Deus a Abraão. Então Isaac despediu de Jacó e este foi para Padã-Arã, a Labão, filho de Arameu Betuel, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e Esaú. Então ele acaba ali fugindo, indo para essa cidade, chega ali, né? É, e ele acaba se casando. Só que agora aqui acredito que já é história para o próximo estudo, porque agora, a partir do versículo 10, nós já vamos começar a ver ele no caminho, né? Ele acaba tendo um sonho, e a gente já está dando 1 hora aqui, e essa próxima parte aqui são São 10 versículos, mas são 10 versículos com tanta coisa que a gente vai precisar de ter pelo menos mais uns 20, 25 minutos, mais ou menos, aqui pela frente, para a gente terminar o versículo 20, o capítulo 28. Mas aí a gente termina na próxima semana o capítulo 28. Viemos aqui até o versículo 8, do capítulo 28, em nome de Jesus. Amém? Então, agora, vamos orar em nome de Jesus para a gente terminar. E logo depois a gente vai ter o nosso tempinho de bate-papo para a gente debater um pouco sobre o que nós vimos hoje. Amém? Pai, eu quero agradecer ao Senhor por esse estudo. Senhor, obrigado, meu Pai, porque até aqui o Senhor continua falando conosco, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço porque, Senhor, a cada dia mais tem revelado um pouco mais da sua palavra simples e pura. Senhor, agradecemos por esse estudo, agradecemos por cada pessoa que esteve presente nesse estudo. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa permanecer se fazendo presente em cada estudo, meu Pai, que nós vamos fazer. Que esse estudo ele possa ficar gravado e guardado em nossa mente e em nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus.